Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio digital. Como seria a sua vida se você não tivesse tido a oportunidade de ir para a escola? Talvez parentes próximos não tenham tido a chance de estudar. Em pleno século XXI, no mundo todo, tem muita criança fora da escola. E tem muito adulto que sequer foi alfabetizado, o que dificulta muito a vida dessas pessoas. E vivemos uma crise global no financiamento da educação. É por isso que no É da Sua Conta 41 falamos da educação como um direito e da importância da justiça fiscal para seu financiamento. Também trazemos os resultados da Cúpula da Educação Transformadora nas Nações Unidas, a ONU. Meu nome é Letícia Francisco de Pascoal. Quantos anos você tem, Letícia? 7. Em qual escola você estuda? Kazuê Fusinaca, Onde fica essa escola? em São Bernardo, Que ano você tá? no primeiro. E como é a escola pra você? É muito bom porque eu consigo aprender contas e muitas outras coisas. Minha professora é muito legal. E você sabe quem paga o salário dela? O presidente? E da onde o dinheiro do presidente vem? De alguma fábrica. E como que essa fábrica faz pra ganhar dinheiro? Eu acho que elas imprimem pelo imprimidor. Meu nome é Lia e eu tenho 9 anos. Eu estudo no EMEB Professora Kazuê Fusinaca e tô no 4º ano A. É uma escola municipal, né? Sim, Tem que pagar o salário da professora, tem que pagar a merenda escolar, os uniformes, os materiais. De onde você acha que vem esse dinheiro? do salário da minha mãe. Meu nome é Paulo Gudiano, moro em Teresina, Piauí, tenho 16 anos. Comecei na creche, da creche foi uma escola rural, estudei do 2º ano ao 5º ano, que voltei para Teresina, estudei do 6º ao 9º ano. Terminei, estou estudando agora no Instituto Federal, 1º ano. Todas as escolas foram públicas. As escolas eu acho que são pagas pelos impostos. Nossos pais pagam fazendo compra no supermercado, algo assim. É assim que é financiado os salários dos professores, os salários do pessoal da limpeza, alimentação também. As crianças sabem. A educação pública no Brasil, em Angola, em Moçambique e no mundo inteiro é mantida pelo orçamento público, composto pelos impostos que são pagos pela população, ou seja, pelas mães, pais ou responsáveis das crianças, ou mesmo pelos próprios educandos, caso eles já trabalhem. Mas o dinheiro acaba sendo insuficiente ou não chegando às escolas da maneira que deveria chegar, para que a educação pública, universal e de qualidade seja de fato um direito humano. E o financiamento para a educação foi um dos temas discutidos na Cúpula da Educação Transformadora, que ocorreu de 16 a 19 de setembro de 2022, durante a Assembleia da ONU em Nova York. Esta foi a primeira vez que chefes de Estado se reuniram unicamente para falar sobre educação. O objetivo? Enfrentar o que está sendo chamado de crise global da educação, conta Maria Rombalcera, da ActionAid. A cúpula aconteceu em resposta ao que vem sendo chamado de uma crise global na educação, uma crise de equidade e inclusão, qualidade e relevância. A cúpula deveria oferecer uma oportunidade única para elevar a educação ao topo da agenda política global e mobilizar ação, ambição e solidariedade. Tem também como objetivo fornecer soluções para a falta de recursos de professores, evasão escolar de crianças, entre outras coisas. E as Nações Unidas monitoram, de 4 em 4 anos, como os países tratam os direitos humanos através da Revisão Periódica Universal, a RPU,
na qual os 193 países membros devem prestar contas. A RPU mais recente também ocorreu em setembro de 2022, em Genebra. O Daniel Cara e a Andressa Felandra estiveram lá em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação para denunciar os retrocessos no Brasil. Em primeiro lugar, é importante frisar que pela primeira vez nós tivemos um retrocesso na análise da revisão periódica universal. O Brasil vinha sendo caracterizado desde 1988, da Constituição Cidadã, como um país que avançava em todos os indicadores sociais, mas a passos muito lentos. Esse retrocesso que nós verificamos é um retrocesso inédito na nossa história. Ele é determinado essencialmente pela emenda à Constituição 95 de 2016, que é o teto dos gastos públicos federais. Fora isso, a própria estratégia orçamentária do governo Bolsonaro também impõe retrocessos, porque entre as políticas educacionais do Bolsonaro, ele deixa de executar programas que são essenciais. Diz respeito diretamente às metas do Plano Nacional de Educação, que o Brasil tem um plano aprovado em 2014, que vai até 2024, e se o teto de gastos permanecer vigente, essa emenda constitucional que vai até 2036, ela deve prejudicar não só esse Plano Nacional de Educação, como o próximo, que deve ser entre 2024 e 2034, ou seja, 2 planos dentro desse teto de gastos que geram impactos em dezenas de anos, né, centenas de anos, talvez em termos de violações de direito à educação. E vocês podem dar exemplos de como o teto de gastos tem impactado o financiamento da educação pública? O Brasil é eficiente porque utiliza a melhor estratégia de alimentação escolar, que é a agricultura familiar. Por conta disso, o preço é muito barato, é 38 centavos por aluno ao dia. É o custo menor de todo mundo. Mas para atender perfeitamente bem todas as necessidades educacionais, seria R$1 por aluno ao dia. Só para se ter uma ideia, Portugal ele investe por aluno ao dia no ensino médio, o equivalente a R$13. Então aí se vê a desigualdade, né, do que a gente apresenta como segurança alimentar nas escolas. Um outro exemplo que é possível também falar é o desfinanciamento das políticas de educação de jovens e adultos, que foi um dos primeiros programas derrubados pelo governo Temer quando ele assume a presidência. E é um programa que tem visto cada vez mais cortes, desfinanciamentos por conta também dessa política de teto de gastos, de austeridade, e que é extremamente necessário num país em que 1 em cada 3 jovens e adultos está em situação de analfabetismo ou analfabetismo funcional. Então, é uma população imensa que já vê o seu direito à educação violado algumas vezes e, de novo, com a falta de oferta de uma educação de jovens e adultos, e é o caso mais grave, assim, de violação quando se pensa que, sem direito à educação, eles não conseguem acessar uma série de outros direitos por conta dessa limitação do próprio ler, compreender os signos, né, o mundo ao redor. Oi, eu sou a Eliane, eu sou professora da rede estadual de ensino, também da rede municipal de ensino. Professor iniciante numa prefeitura aqui que trabalha 27 horas semanais está ganhando em torno de R$ 2.700 líquido. Né? E, infelizmente, para uma pessoa que tem nível superior ainda é uma renda muito baixa. Então, o que isso está gerando? Que as pessoas tenham um acúmulo de cargo. E esse acúmulo de cargo não nos proporciona uma boa qualidade de vida, nem uma boa qualidade profissional, no sentido de ter tempo de preparar aulas, de ser inovadora. Eu vejo que essa política, né, salarial baixa coloca os professores numa situação de exaustão, a paciência do professor está muito baixa, o limiar, né, de resposta ao aluno, então eu vejo os professores desmotivados, cansados. De certa forma, eles poderiam se preparar muito melhor e estar muito bem psicologicamente falando se eles trabalhassem em um único cargo, num único período, com um melhor salário, para atender esse alunado, principalmente o adolescente, que nesse pós-pandemia, realmente eu visualizo que eles voltaram numa situação muito complicada, né? Durante a pandemia, a desigualdade no acesso à educação se tornou ainda mais evidente no Brasil, contam o Daniel e a Andressa. E na pandemia descobriram algo que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação já dizia há muito tempo, nem todas as escolas brasileiras têm água potável, por exemplo. Numa necessidade de crise, o investimento social é o que resolve o problema da crise. Ele é a melhor e a primeira porta de saída que os países têm que buscar
numa situação de crise. E no caso do Brasil, isso não foi feito, pelo contrário. Um estudo do Unicef mostrou que 39% das escolas brasileiras que não têm condições de lavagem de mãos, né? Ou seja, considerando água potável, banheiro, sabonete, etc. Como um todo, a gente tem quase metade, né, das escolas do Brasil que não tem essas condições. Isso foi um dos motivos que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a retomarem as aulas presenciais por total falta de infraestrutura. Em Angola, a falta de investimentos adequados faz com que as famílias acabem tendo que se responsabilizar pelos custos relacionados ao ensino. É o que conta o Vitor Barbosa. Ele é da Rede Angolana da Sociedade Civil Educação para Todos, Rede EPT. O país hoje tem uma evolução na mercantilização da educação. A nível de Luanda, há uma disparidade muito grande entre o número de escolas públicas e o número de escolas privadas. O que significa que a maioria da população, para ter os filhos nas escolas, vai ter que pagar. Há crianças, estudantes, que têm a escola muito distante da sua área de residência e têm que pagar transporte para chegar à escola. Sou Andréa Soares, professora da Rede Estadual de São Paulo. Leciono língua portuguesa em Ferraz de Vasconcelos e, atualmente, eu estou na diretoria executiva da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Os professores, em geral, que trabalham nas escolas de tempo regular, estão sofrendo com a superlotação dessas salas. Há casos em que, no ensino fundamental, do 6º ano ao 9º, nós temos 38 alunos em sala, sem as condições físicas adequadas, ou seja, salas que comportariam no máximo 30, hoje você tem 38 alunos, e aí os professores acabam não conseguindo fazer um acompanhamento adequado, pedagógico desses estudantes e acaba tendo que forçar muito mais as suas cordas vocais. Ele trabalha num local insalubre, abafado, tem escolas que não têm ventilação e pouquíssima infraestrutura material, física, tecnológica. Então, nós estamos aí sofrendo muito. Muitos profissionais acabam exonerando, muitos profissionais, para ter uma condição digna, minimamente do ponto de vista econômico, tem que trabalhar 3 períodos por dia, o que acarreta que muitos professores trabalham mais de 14 horas, sendo que na educação isso tem um impacto muito grande para as condições físicas e psicológicas dos docentes e na aprendizagem dos estudantes. Então, a gente vem aí fazer um apelo que é necessário investimento, é necessário formação para os docentes e é necessário infraestrutura adequada. O que é preciso para ter um adequado financiamento da educação? A gente defende, enquanto campanha brasileira, de uma perspectiva sistêmica, intersetorial, de transformação no financiamento da educação, com uma ênfase no financiamento público, para a educação pública, uma tributação progressiva, restrições no processo de endividamento e de austeridade, inclusive com a sugestão de perdões de dívida, um aumento propriamente no volume de recursos, no aumento da razão imposto em relação ao PIB, né, o Produto Interno Bruto, mas também no aumento no valor por aluno, que é um caso do Brasil, né, a gente tem um valor médio de investimento de percentual do PIB em educação de 5%, mas o nosso valor investido por aluno é baixíssimo e os salários dos nossos professores são baixíssimos também. Preciso inverter essa lógica em que hoje, e durante muitos séculos, as pessoas tiveram a serviço da economia, a gente precisa construir uma economia a serviço das pessoas. E só vejo essa possibilidade como sendo uma possibilidade concreta de mudar o estado de coisas. E se esse for o caminho, certamente educação e saúde vão receber o que precisam. Qual o valor necessário para financiar a educação adequadamente no Brasil? Nós precisamos de cerca de 800 bilhões de reais para a educação pública. A gente está em torno aí de números atualizados, cerca de 400 bilhões de reais hoje investidos em educação pública. Precisa dobrar esse investimento, é o que está no Plano Nacional de Educação, na meta 20 do Plano Nacional de Educação. Mas em Angola,
O Vitor acredita que antes de se determinar o orçamento da educação pública adequada, é preciso primeiro uma análise feita pela comunidade, profissionais da educação, gestão pública, enfim, todos os atores envolvidos para saber onde é preciso investir. Este diagnóstico permitiria primeiro definir o que é que nós queremos com a educação, porque nós temos lacunas, uma delas bem patente na Lei de Bases, que considera as línguas nacionais línguas auxiliares, só a língua portuguesa é que é língua oficial. Há um subestimar da cultura, das sabedorias locais. É preciso fazer uma reflexão sobre a carta escolar, onde é que devem ser colocadas as escolas por causa das condições demográficas. Só um diagnóstico destes sobre as reais necessidades que permitiria determinar um orçamento de Estado para a educação. 2. Olhar para as diferentes forças mundiais e no país que poderão contribuir para o financiamento à educação e assim teríamos um teto, não é? Porque de outra forma eu estaria aqui, sinceramente, a dizer números que poderiam não estar em consonância com a realidade. Essa reflexão deve levar em conta a educação como um direito humano e universal. Quando nós fazemos reflexões sobre o orçamento de Estado para a educação, nós perguntamos se esse orçamento é elaborado tendo em conta, efetivamente, aquilo que o Estado angolano se comprometeu nos vários fóruns e não só internacionais. Antes o ODM, agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem por lema não deixar ninguém para trás, e, no caso específico da educação, o ODS 4, que diz uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, que proporcione oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. E, a partir daí, elaborar um orçamento de maneira participativa. Nós dizemos que deve haver uma maior participação a nível, pelo menos, de município e de província, haver um processo de identificação de necessidades, estabelecimentos de prioridades. E não acontecer, como até agora, que o Ministério das Finanças apresenta um teto, um número, e o Ministério da Educação tem que adequar este número às suas necessidades. Além do diagnóstico para um financiamento adequado da educação, o Vitor explicita a importância da transparência do orçamento público. Ainda se trata o orçamento de Estado como um assunto dos que têm o poder político, os académicos e os estudiosos, e nós reivindicamos que isso deve ser traduzido, tratado numa linguagem que toda a gente pode perceber, e isso não é difícil. Eu trabalho em educação de adultos e na alfabetização, e nós dizemos que as pessoas, mesmo que não sabem ler e escrever, são inteligentes, e a prova é que temos na nossa sociedade angolana ainda muita gente que não frequentou a escola, constrói as suas casas, produz os seus alimentos, recorre à natureza para sobreviver e até tem uma relação com o ambiente melhor que têm muitas das pessoas que têm elevadas habilitações literárias. O Brasil já tem esse número. O Daniel havia dito que são necessários 800 bilhões de reais por ano para a educação, que é o equivalente a 150 bilhões de dólares. E de onde vai sair esse dinheiro, Daniel? Bom, os tributos eles são concretamente a base do financiamento da educação, né? Eles são o elemento central. O Brasil tem um problema de ordem tributária, porque o Brasil ele tem uma tributação, e esse é o problema mais estrutural, que ela é regressiva, ou seja, quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. Como sempre lembrava um grande intelectual da minha faculdade, o professor Melchior, ele dizia que reforma tributária no Brasil é incitar uma guerra civil. O Melchior fazia uso de uma metáfora para dar conta do tamanho do problema, mas certamente significa colocar o dedo na ferida de muitos interesses
e o investimento em educação, ciência e tecnologia é o caminho mais seguro para a mudança das condições sociais, das condições de vida no nosso país. Com esse diagnóstico sobre a educação em Angola e Brasil, dá para ter uma ideia da importância da cúpula da educação transformadora. Mas essa reunião teve alguns desafios, conta Maria Rombalzeira, da ActionAid, que esteve na cúpula em Nova York. The Queen's funeral coincided with the day that the heads of states. O funeral da rainha coincidiu com o dia em que os chefes de Estado se comprometeriam com a declaração de visão transformadora da educação. O funeral diminuiu tanto o número de chefes de Estado presentes pessoalmente quanto a atenção da mídia. The International Monetary Fund did not accept the invitation to participate. O Fundo Monetário Internacional não aceitou o convite para participar. Foi uma ausência imperdoável, mas aproveitamos a ausência do FMI para anunciar que continuam a prescrever medidas de austeridade, sabendo dos danos que têm causado ao desenvolvimento social e econômico, especialmente diminuindo a despesa pública através da redução do número de docentes e seus salários. A Andressa Felanda acompanhou de perto a preparação para a cúpula da educação transformadora na ONU e também se preocupa com o pouco espaço dado para a participação da sociedade civil nestas ocasiões. Muitas vezes a sociedade civil tem uma voz só em cada uma das mesas e essa voz tem 2 minutos para falar pela sociedade civil do mundo inteiro. Muitas vezes esses 2 minutos são cortados porque outros países acabaram falando um pouquinho mais do que seu próprio tempo. E aí quando eu digo sociedade civil, eu estou querendo dizer os representantes dos sujeitos de direito nesses espaços, né? Então, na área da educação, são representantes de profissionais de educação, de estudantes, coalizões de defesa de direito, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Maria, apesar destes percalços iniciais que você apontou e também os estruturais mencionados pela Andressa, como que você avalia a cúpula transformadora da educação? I think it has been much more of a success than a failure. Eu acho que foi muito mais um sucesso do que um fracasso, para começar. Conseguimos realmente avançar na agenda de financiamento da educação vinculada à justiça tributária, à redução da dívida, ao serviço de amortização e ao efeito das políticas de austeridade. Também houve avanços na equidade de gênero e compromissos com a ampliação no número de docentes, bem como uma declaração extremamente importante sobre a juventude. E para esse resultado, qual foi o papel da sociedade civil, as pessoas que representam estudantes, professores e defensores dos direitos humanos? Os resultados se devem, em grande parte, à Tax and Education Alliance e, sobretudo, ao papel desempenhado por nosso colega David Archer, da ActionAid. Tornamos o financiamento da educação um tema essencial e certeiro. Sem dúvida, é um sucesso que 130 países se comprometeram a promover essa agenda e a priorizar a educação, não como despesa, mas como investimento. Agora é hora de ver se a teoria será colocada em prática. E para fazer com que a teoria vire prática no fortalecimento do financiamento da educação, é preciso de justiça tributária, ou seja, adotar a tributação progressiva para que quem tem mais contribua com mais e combater os abusos fiscais. Mas também entender, na verdade, qual é a escala do abuso fiscal e deixar bem nítido quem é o responsável por isso. Quem é cúmplice em facilitar o abuso fiscal, que nega o direito à educação, e quem são as principais pessoas, organizações, instituições que criam uma situação em que a receita tributária é perdida pelos governos. Quantas crianças poderiam ter seu direito de acesso à educação garantido se o abuso fiscal fosse o melhor combatido? Essa é uma pergunta que um estudo em andamento da Tax Justice Network pretende estimar a resposta para os 63 países de menor renda. Quem explica é a Liz Nelson, diretora da Tax Justice Network. One of the pieces to this research we're doing
Uma das fontes para esta pesquisa que estamos fazendo são os dados que já temos sobre o abuso fiscal por parte dos super ricos e grandes corporações, e começar a analisar como isso impacta a educação pública e como o financiamento da educação pública é profundamente afetado. Em 2021, o relatório Estado da Justiça Fiscal da Tax Justice Network, em parceria com aliados, estimou que no mundo todo, pelo menos 483 bilhões de dólares são perdidos em um ano com práticas de abuso fiscal por empresas multinacionais e super ricos. O episódio 31 do É da Sua Conta é dedicado a esse estudo, que você pode ouvir em www.edasuaconta.com ou no seu tocador de áudio digital favorito. Liz, de que forma os dados deste relatório foram utilizados para a pesquisa sobre a educação? What we've done to try and illustrate the impact of tax abuse. O que fizemos foi tentar ilustrar o impacto do abuso fiscal nos direitos humanos fundamentais. E no caso do direito à educação, o estudo olha para um grupo de países de rendas baixa e média e para o número de crianças que não estão na escola fundamental e poderiam estar se o valor do abuso fiscal não fosse perdido por esses países. Tax abuse wasn't lost to those countries. Provavelmente os governos não usariam toda a receita adicional vinda do melhor controle do abuso fiscal para investir na educação. We assume, for the purposes of this research, para os propósitos dessa pesquisa, assumimos que se a receita fosse recuperada e o abuso fiscal fosse coibido, apenas 20% seriam gastos em educação. 20% do orçamento dedicado ao direito da educação é o que foi acordado por 160 países com o Banco Mundial e outras instituições das Nações Unidas em 2015. Agora, o que aconteceria se um extra de 20% de receitas fosse aplicado nos orçamentos da educação destes 63 países de renda baixa e média que vocês avaliaram, Liz? From the 30 billion that is lost to tax havens every year. Se os 30 bilhões de dólares que são perdidos para a evasão fiscal por ano nestes 63 países fossem gastos para aumentar o orçamento da educação em 20%, mais da metade de todas as crianças destes países de rendas baixa e média iriam para a escola fundamental. Portanto, estamos vendo uma oportunidade muito tangível para os governos. Se puderem reprimir o abuso fiscal, fará uma diferença significativa para essas crianças. Impressionante! Seriam mais 20 milhões e 800 mil crianças na escola nestes 63 países de menor renda. Entre os países avaliados e que fala português está Moçambique. Quão relevantes seriam os recursos adicionais no direito à educação para as crianças do país? The current tax loss to Mozambique in total is just over 315 million US dollars. A perda atual da receita fiscal de Moçambique, no total, é de pouco mais de 315 milhões de dólares por ano. Se 20% dessa perda fiscal fosse destinada à educação, a receita extra seria de 63 milhões hoje. Isso significa que, com esse dinheiro, todas as crianças que estão atualmente fora do ensino fundamental em Moçambique poderiam frequentar a escola. E outras 66 mil do ensino médio poderiam ir para a escola em Moçambique. Isso é bem significativo, ainda mais pela importância de como a educação pode ser transformadora em termos de oportunidades na vida, bem-estar e direitos humanos. O abuso fiscal global está negando o direito à educação adequada a milhões de crianças. Coibir esse abuso fiscal é fundamental. Curbing that tax abuse is fundamental. A pesquisa sobre o financiamento ao direito à educação que a Tax Justice Network está elaborando é feita em parceria com a Tax and Education Alliance e deve ser publicada em breve. Maria, e se insistirem em dizer que não tem dinheiro para uma educação pública e de qualidade para todos?
A única maneira de alcançar as metas do desenvolvimento sustentável e garantir o direito à educação é através de governos que ofereçam educação pública gratuita, inclusiva e de boa qualidade para todos. E para isso precisamos de justiça fiscal. Há dinheiro suficiente para que isso aconteça, mas não haverá se continuarmos a permitir que países ricos facilitem fluxos financeiros ilícitos e abusos fiscais. Então, não teremos recursos suficientes para a educação ou para outros direitos humanos. Mas estou convencida de que as pessoas estão mudando e que mais e mais pessoas, inclusive governos, percebem a importância da justiça fiscal para alcançar os objetivos do direito à educação e de outros direitos humanos. Interessante como a necessidade de inverter a ordem e colocar a economia a favor das pessoas e de seus direitos, como a educação, vai aparecendo sempre, seja no Brasil, em Angola, Moçambique e em outros países. A imposição de regras econômicas que desconsideram as necessidades e os direitos das pessoas e da natureza precisa acabar. A formulação das regras econômicas deve partir primeiro do levantamento do que é necessário para que as pessoas possam viver bem e a natureza ser preservada. Uma nova economia baseada nos direitos e nos limites ambientais é possível. E a justiça fiscal pode colaborar bastante ao promover uma tributação mais justa e o combate ao abuso fiscal, com esses recursos permitindo o adequado financiamento da educação como um direito humano. O Ai da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler. A produção dessa edição é da Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Um abraço e se você é brasileira, brasileiro, brasileire, vote por quem defende o direito à educação no dia 2 e até o próximo.